Agora, gente, nós teremos o prazer de conversar com a minha querida Marcela Castor. Marcela é professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. Bom dia, querida, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, que prazer estar aqui, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Marcela, conta pro povo de onde que você está conversando comigo. Eu tô de São Paulo conversando com você, pertinho de um cartão postal de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Que E tô maravilha! conversando daqui. Maravilhoso demais. Marcela, bom, para quem eu comecei falando, né, Marcela, que você é professora de hebraico, minha professora também, fiz hebraico também. Hoje, gente, é uma peleja essa vida, né? E eu falei, Marcela, a gente tem um assunto tão vasto para conversar, especialista em hebraico, Marcela é especialista no Antigo Testamento. Mas a gente quer falar do Novo, porque nós somos, né, nós gostamos de fazer o contrário. E aí a gente escolheu para conversar hoje sobre aquela passagem de São Mateus, vinho novo em odres novos. Eu vou ler a passagem e a gente vai destrinchar. Então, Mateus Claro. 9,14 diz assim: aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos e assim os dois se conservam. Muito bem, tem muita coisa para a gente falar assim. Primeira coisa que eu queria falar de você, Marcela, enquanto professora do hebraico, e quando a gente olha para a cultura judaica, Jesus, judeu, e a Jesus era importância judeu. da questão do jejum para os judeus. Então, Maninha, para o judaísmo, o que acontece? O jejum, ele é a marca de um dia triste, de um dia de arrependimento, é o sofrimento pela perda de alguém, é o sofrimento diante de uma causa muito difícil. Então, o jejum é o símbolo de uma grande tristeza. Então, como o jejum é um símbolo de uma grande tristeza, no judaísmo é proibido jejuar em períodos felizes. Então, não pode jejuar em dia de casamento, não pode jejuar durante um período bom, porque é o símbolo de tristeza. Então, o que Jesus está falando aqui é que os discípulos estavam muito felizes com a presença dele. Então, não fazia qualquer sentido jejuar, entende? Entendo. Maravilhoso, porque enquanto o noivo está presente, né? Por que Sim. Jesus se denomina o noivo? Porque o casamento, ele tem essa simbologia da união, né. Então, Uhum. quando tem um noivo, o noivo também, a gente conhece lá no livro de Ruth, quando Noemi fala assim para Ruth: "Eu vou arrumar um descanso para você", tá, marido, né, Manoar, "um descanso para você", é um descanso para a alma, porque a alma está sempre em busca de se completar, né. Por isso sempre na Bíblia essa simbologia do casamento, que é o descanso da alma, o casamento, né. Eu encontrei aquilo que eu sempre estava procurando, então Jesus simboliza aquele descanso de uma alma que procura sempre pelo Messias. Que lindo isso, né? Deveria ser assim os casamentos, né? Onde É. se encontra o descanso no outro. Marcela, Jesus então vai falar do vinho nos odres. Eu queria que você explicasse isso para nós. Por que ele vai falar que o vinho novo vai arrebentar o odre, né? O que é o odre? Um odre é a garrafa de vinho da época de Jesus. A garrafa de vinho da época de Jesus era um saco de couro. E aí o que acontece? A uva era pisada, daí fazia o suco, né? Aquele suco de uva. Esse suco de uva ia para dentro dessa garrafa, desse odre, que era uma bolsa de couro. E aí eles fechavam e deixavam no cantinho, assim. Daí esse suco de uva ia fermentando, entendeu?
E aí o odre tinha que ser novo, porque a fermentação natural da uva, ela é muito potente, ela é muito forte. Ela explode mesmo se não tiver estrutura para aguentar essa fermentação. Mas algumas pessoas queriam economizar e aí pegavam uma garrafa antiga, um odre antigo, e colocavam um suco de uva novo que começava a fermentar. Essa estrutura antiga não tinha como suportar essa fermentação e acabava estragando. E aí que a gente, então, a Marcela travou não, voltou. E aí que a gente entende, essa fermentação, ela produz gases, não é isso? Sim, quando o vinho fermenta, com toda a fermentação, né, ela vai produzindo gases, 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 gases. Quando a gente abre uma champanhe, por exemplo, aquilo ali é a pressão mesmo, sabe, que estoura a rolha de champanhe? Aham. É a pressão desses gases da fermentação. Então imagina numa bolsa de couro velha, explodia tudo, perdia o vinho, perdia a bolsa. Exatamente. E aí é o barato que sai caro, né, Marcela? Pega É o barato que sai caro. Quer economizar? Não dá Aí, como certo. Jesus falou, perde-se o vinho e os odres. E os odres, exatamente. Muito bem, Marcela. Entendi, claríssimo. Acredito que todo mundo tenha entendido também. Te pergunto como que eu aplico isso na minha vida cotidiana, né? Família, trabalho, amor, amigos. Ah, que pergunta boa, porque é muito importante a gente aprender como aplicar no dia a dia aquilo que Jesus está ensinando, né? Uhum. Sempre que chega algo novo na nossa vida, ela precisa de um espaço novo e uma estrutura nova para fermentar. E esse espaço novo ter como sustentar essa fermentação natural. Então, vou dar um exemplo de dieta, por exemplo, né? Que é uma coisa que vive na nossa vida do dia a dia. Quando a gente resolve entrar numa dieta, mudar a nossa alimentação, a gente sempre vai para o tudo ou nada. A gente quer colocar uma alimentação dentro de uma estrutura de quem já faz isso há muitos anos. E aí a gente não aguenta, a gente arrebenta, porque o nosso paladar não se adaptou àquilo ainda, porque o nosso corpo vai sentir falta de anos de um hábito diferente. Então a gente precisa começar aos poucos para ir fermentando na nossa vida e ser uma constante, entende? Por isso ir Uhum. fermentando. Essa fermentação que acontece com vinho, eu posso falar que era como se fosse, Jesus está falando, como se o hábito da nossa vida, né? O Então, hábito da você nossa deu um vida. exemplo outro dia falando do hábito da leitura. Uma pessoa que nunca leu, que nunca gostou de ler. E aí resolveu, e eu queria que você falasse. Uma pessoa que nunca leu e resolveu começar a ler porque acha que ler é muito legal. E aí ela pega um monte de livro, ou pega os grandes clássicos e coloca do lado da cabeceira da cama e começa a ler. E tem um monte de livro que é chato mesmo, tem um monte de coisa que ela não vai gostar mesmo. Mas ela quer fazer aquilo de uma vez. E aí ela desiste porque não tem aquele hábito. Ela precisa começar aos poucos, ler uma página. Como eu me sinto? Eu gosto do que eu estou lendo? Deixa eu tentar outra coisa. E ler e ficar pensando sobre aquilo que está escrito, porque às vezes a pessoa quer ler, ler, ler e não está absorvendo nada. Acontece muito isso com os leitores da Bíblia, né? Ou com os novos convertidos. Eles querem ler a Bíblia de uma vez, mas a gente vai passar a vida inteira lendo a Bíblia. Então, lê o Evangelho de Mateus primeiro. Fica no Evangelho de Mateus 1 ano da sua vida. Vai ficar 1 ano aprendendo. E depois você vai voltar nele 5 anos depois e vai ver um monte de coisa nova. Porque a gente fermentou. Porque está pronto para novas lições, para novos textos, sabe? Sei. É muito bacana isso. Aproveitar que nós estamos com o tempo hoje, eu vou destrinchar mais esse texto. Vamos voltar lá para outros e vamos exemplos. falar os discípulos de João. Então, a palavra está falando que os fariseus, né, gente, eles sempre estão ali. E os fariseus são ficava vigiando a fiscalização, os observantes da lei. Queria que você falasse sobre quem são esses fariseus e de quem são que eles estão falando quando fala dos discípulos de João que jejuavam. Então, o que acontece aqui? Na época de Jesus, a gente tinha muitos grupos religiosos do judaísmo. Então, tinham os grupos mais ortodoxos, tinham os grupos que eram mais políticos, que levavam essa fé para a vida política.
E tinha os grupos, né? Tinha um grupo que ele acreditava mesmo na redenção da alma, que olhava para tudo que estava acontecendo ali em Israel e falava assim: bem, o que Deus tem para nós não é aqui na Terra. Vai vir um Messias, o que a nossa salvação vem de lá, vem de Deus. Então, esses discípulos, né, esses discípulos de João, a gente acredita, não tem como bater um martelo sobre isso ainda, mas é muito semelhante à vida dos essênios, que eram os religiosos, que faziam tudo muito certinho, sabe, dentro da estrutura de ritual, mas que esperavam uma salvação que vinha dos céus. Não Uhum. estava esperando um Messias político, como os ortodoxos da época, os fariseus, esperavam. Uhum. Então, eles se comparavam, quem está fazendo melhor? Porque o que acontece é que o judaísmo sempre se culpou e sempre se responsabilizou pelas suas desventuras. Se estamos vivendo essa situação, é porque nós fizemos alguma coisa de errado. Então, nesse período de Jesus, todo mundo que era religioso, de algum grupo religioso, acreditava que aquela situação estava acontecendo porque era culpa daquele outro grupo religioso. Uhum. Então, se um jejuava, todo mundo tinha que jejuar, todo mundo tinha que fazer a mesma coisa para que Deus salvasse Israel das mãos dos romanos. Uhum. E aí, então, quando fala dos discípulos de João, ele está falando dos discípulos de João Batista? Isso. Que a Que gente eram pode aquelas. dizer que ele era essênio? A gente desconfia, mas não pode confirmar isso ainda. A gente não tem nenhuma prova arqueológica de que João Batista era essênio, mas ele Uhum. tinha um discurso muito parecido, que era: não é o ritual, ele te conecta a mudar de vida, não é o que vai mudar a sua vida. O ritual é o caminho, né? Que vai te É ajudar, o é a placa que caminho, sinaliza. é a placa que sinaliza uma mudança de vida. Então, não Uhum. adiantava fazer a imersão nas águas e não mudar suas atitudes depois em casa. Entendo. Marcela, eu queria também que você explicasse. Aqui a gente. Tem muita gente que não tem a profundidade de conhecer e que às vezes tem muitas dúvidas acerca da Bíblia, porque Jesus era judeu. Outro dia eu estava falando que Jesus era judeu e a moça mandou para mim um direct falando: Moninha, Jesus era judeu? Jesus era judeu, gente. E aí, Jesus era judeu. quando Jesus, então, eu queria que você explicasse o Shabat, o sábado para o judeu e quando acontece a indignação dos fariseus de Jesus efetuar curas no sábado, por que eles ficavam indignados? Então vamos lá. O sábado, né? Até o nosso nome sábado vem de Shabat, que é o que significa descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Então o Shabat é o sétimo dia, é o dia do descanso. Então nesse dia do descanso, o que que o homem faz? Ele aproveita a vida que ele tem com a família e com Deus. Então ele não vai trabalhar. E pensando assim, no mundo antigo, fazer comida era muito trabalho. Se é trabalho para a gente hoje, imagina na época sem energia elétrica, sem gás encanado. Então era muito trabalho. Então a comida desse dia já ficava pronta para ninguém ter que ir fazer comida. Não se lavava roupa nesse dia, não se fazia nada nesse dia. Era um dia de descanso mesmo. Ninguém fazia nada, sabe? Nada. E O até hoje dia é era assim, para né, a família, Marcela? até hoje é assim. O dia era para a família e para Deus. Uhum. Então, para colocar uma cerca nesse mandamento de não fazer nada, para os ortodoxos é não fazer nada mesmo. Você não carrega uma bolsa, você não liga a TV, você não acende a lâmpada. Uhum. Nada, 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 nada. A reunião na sinagoga é sem energia elétrica, sem microfone. Uhum. Nada é ligado, nada acontece. É para não fazer nada. E aí Jesus fazia algumas coisas no sábado que os fariseus falavam assim: olha, você está infringindo o Shabat. E essa cobrança do infringindo o Shabat é quanto mais pecados do povo, mais o castigo sobre o povo. Porque naquela época a noção de salvação não era individual, era coletiva. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Você não pode furar esse barco. Então ficava um cobrando do outro como devia agir. Fala para Vinícius. Então eles cobravam isso, mas Jesus foi mostrar, tanto nas curas do sábado quanto nas espigas, quando os discípulos estão comendo e estão com fome, é que o Shabat não é para ser um problema, é para ser uma solução. Marcela, chegou uma pergunta aqui no chat agora, agradeço as pessoas que estão acompanhando.
perguntando assim, por que Jesus era tão questionado pela lei? Que Jesus fala que eu não vim abolir a lei, mas para cumprir. E às vezes ele não cumpre, né? E eu queria que você explicasse sobre essa questão da lei, Jesus, que vem trazer a graça, que vem encher essa lei de significado. Então, quando a gente fala da lei, a gente tem que entender a razão daquela lei, a essência daquela lei. Porque nem tudo tem como ser vivido exatamente, mas qual é a essência? Quando a gente entende a essência de um mandamento, a gente consegue cumprir esse mandamento, estar em harmonia com ele, até quando não é possível cumprir esse mandamento. Uhum. Então, a essência do Shabat é que o Shabat está ali para a delícia do homem, para o homem descansar, para o homem aproveitar a criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou para aproveitar. Então, esse é um dia de aproveitar a criação. Os discípulos estavam com fome. Se o sábado é um dia de descanso, é um dia de prazer, por que eu vou ficar suportando a fome? Pegar uma espiga e comer é um trabalho? Não é um trabalho, entende? Então é a essência do mandamento. Entendi. Honrar pai e mãe. Então, às vezes você fala assim, mas como que eu vou honrar pai e mãe? Porque a minha mãe isso, o meu pai foi embora e o meu pai aquilo. É só entender a grandeza deles que te deram a vida e é por isso que você existe. Honrar a sua própria vida. Honrar pai e mãe é honrar a vida que você recebeu deles. Maravilhoso, Marcela. Ai, que delícia, a gente ficava conversando aqui amanhã toda com você. Vamos lá. Marcela é professora, ela dá cursos durante um mês, cursos no Instagram. E esses cursos, eu queria que você falasse do Vivencializa, queria que você falasse dos novos cursos que você está ministrando. E é assim que funciona, gente. Você paga e aí você tem o acesso àquele Instagram fechado e toda a matéria, tudo que ela vai dar, tudo falado está lá para a gente assistir e é maravilhoso, tá? Pode falar agora, Marcela. E o Vivencializa, assim, eu ensino sobre história há muito tempo, né? História, arqueologia, eu ensino hebraico. E aí muitos alunos falavam assim, tá, professora, mas como é que eu faço isso no dia a dia? Que é o que a gente conversou hoje, né? Sobre vinho novo em odres novos. Como que eu coloco isso na minha vida? Então eu criei um curso que se chama Vivencializa, que é como vivencializar esses ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus no dia a dia. Na prática do dia a dia, fazendo comida para sua família, estando com seus amigos, no seu dia a dia no trabalho, né? Qual é a essência dos ensinamentos de Jesus para o dia a dia? Então, esse curso, para ser de muito fácil acesso e tá na mão ali, ele acontece dentro de um perfil fechado no Instagram. E a gente vai começar a abrir inscrições já agora para novembro, que vai ser a próxima rodada, são 28 dias seguidos de aula. Só aprendendo esses ensinamentos de Jesus, a gente vai ter um bônus também de Eclesiastes para o dia a dia, para a gente chegar em 2022 uma nova pessoa, que a gente faz muitos planos, né? Do que a gente quer ter na vida, sobre quem queremos ser na vida, né? Quem que a gente quer ser no próximo ano? Qual é a transformação que a gente precisa para ter aquilo que a gente quer? Então, esse curso vai ser sobre isso, sobre o dia a dia mesmo, vivencializar os ensinamentos de Jesus. E quem quer participar, como que tem que fazer? Corre para o meu Instagram. Corre lá agora, tá tudo lá. Qual que é o Instagram da Marcela? Cela com 2 L's, Cela Castor. @Cela Castor, Cela com 2 L's. @Cela com 2 L's Castor, tá aqui na tela o Instagram dela. Você vai no Instagram, link na bio, clica no link e vamos pro Vivencializa. Eu tô lá, vem estar conosco também. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho. Pelo convite. Uma delícia falar sobre isso. Uma delícia mesmo. Ó, um beijo.